E o momento alto astral de hoje, então vamos cortar para essa aqui, pode ser, Guto? Vem para cá, isso, muito bem. E o momento alto astral de hoje é com a Juliana Bessa, que é biblioterapeuta, psicóloga e supervisora do Tomates Verdes Fritos. Juliana, seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui conosco, viu? Bom dia. Bom dia, Paty. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Juliana, que bom falar desse projeto, né? Que bom retomar esse assunto aqui também no na nossa pauta do Alto Astral. Vamos então explicar para quem ainda nunca ouviu falar, para quem não conhece, elaborar aqui juntas sobre esse projeto lindo, a proposta do Tomates Verdes Fritos? Eu sempre lembro do filme. Sim, é inspirado no filme mesmo. O projeto do Tomates é um projeto da Fundação Observatório do Livro, de Ribeirão Preto, com parceria com o Conselho de Idosos da cidade. E a gente está no segundo ano de projeto. No primeiro ano de projeto, a gente atendia idosos portadores de câncer. Esse ano, que é o segundo ano do projeto, a gente aumentou o nosso atendimento. Então, agora a gente atende pacientes também com câncer, com doenças neurodegenerativas e crônicas em geral. E aí ele surgiu quando? Vamos só retomar um pouquinho antes, né? Surgiu quando? De que forma que vocês elaboraram? Por que surgiu a necessidade? O que provocou em vocês a elaboração dele? A ideia era levar uma escuta afetiva e uma leitura afetiva para esses idosos. A biblioterapia, ela trata a sessão de terapia com um livro, né? A gente tem o livro como se ele fosse um coterapeuta do atendimento. E aí a gente sentia que esse público que estava em atendimento, em sofrimento, né, já por conta do câncer, ele precisava de um apoio, de um suporte psicológico. Então vem daí a ideia de levar para esses idosos esse apoio e essa escuta. E essa necessidade de ampliar o atendimento foi surgindo realmente, eu imagino que conforme a demanda, aí uma coisa puxa a outra, e aí vem, né, Ju? Sim, a gente atendeu nesse primeiro ano os portadores com câncer, mas a gente foi sentindo a procura de muitos outros idosos que também estavam em tratamento por essas outras doenças e que também não tinham esse acompanhamento. Então, no segundo ano de projeto, a gente resolveu abrir também para esse público. E como esse suporte emocional age aí no dia a dia dos pacientes, né, sobre eles? Qual o impacto que vocês sentem, Ju? Então, é incrível, Paty, porque o que acontece é que quando um idoso. O idoso geralmente ele já está mais sozinho, né? O ciclo social dele já foi reduzido, ele não está trabalhando, a família geralmente está trabalhando e ele está sozinho. E aí, quando ele está passando por uma doença, principalmente a gente que acabou de vir aí de uma pandemia, diminui ainda mais essa possibilidade de contato social dele. Verdade. Aí a gente cria um espaço em que ele pode falar, que ele tem o livro, a gente tem tido até alguns relatos, porque durante a sessão a gente lê com o paciente, mas tem pacientes leitores que querem ficar com o livro, que querem ler durante a semana, até a gente voltar na semana seguinte. E aí a gente ouviu relatos de, por exemplo, que o livro é o companheiro dele durante a semana. Que demais Então, isso. tem um impacto terapêutico mesmo, né, que é esse suporte, mas tem um impacto muito grande de qualidade de vida mesmo durante todo esse processo. Exato. E vamos contar um pouquinho especificamente do que vocês fazem, né? Então, vocês levam leitura, contação de história e escuta afetiva a 14 pessoas idosas, pacientes do SUS, atendidos pelo Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto. Quando a gente fala sobre escuta afetiva, o que é exatamente isso? Até para as pessoas entenderem um pouco desse contexto. A ideia, porque a gente tem idosos passando por um processo em que ele está fragilizado, precisando de apoio, de suporte, a ideia é que a gente crie um ambiente em que ele possa se sentir seguro, que seja um espaço em que ele possa falar da dor e ser apoiado, que ele não seja só a doença,
porque quando a gente está passando por uma doença importante, as pessoas tendem a nos olhar como se a gente fosse a doença, mas ele continua com todas as particularidades dele. Então, a ideia é essa, criar um ambiente que ele possa falar e ser quem ele é e ser acolhido por isso. E vocês dividem a turma em turnos, é um trabalho totalmente voluntário. Explica um pouco desse dia a dia. Tá. Esses pacientes que você falou, eles são específicos de uma instituição que a gente atende, que é a CENERP, né? Que a gente atende os pacientes enquanto eles estão na máquina fazendo hemodiálise. Mas fora esses pacientes, a gente atende outros 60 pacientes em outros formatos. Então, esses pacientes são atendidos ou em nossos consultórios, ou na casa deles, quando eles não podem ser encaminhados, né, podem andar, ou nas instituições nas quais nós somos parceiros. E às vezes via online também, quando não é possível esse encontro ser fisicamente. O projeto, ele tem os psicólogos contratados, mas também temos os voluntários. Para o paciente, esse atendimento é totalmente gratuito. Certo. E eu posso me tornar uma voluntária de que forma? Nesse projeto específico do Tomate, o voluntário para atendimento, ele tem que ser psicólogo. Mas ele pode ser um amigo leitor em outros projetos do laboratório. Se ele tiver interesse em ser voluntário no Tomates, ele deve entrar na página do site do Observatório do Livro.org e lá ele vai encontrar o link para ele se inscrever como voluntário. Nós vamos entrar em contato com ele vai ter os treinamentos e vai se preparar para esse atendimento. Muito bem. E me fala um pouquinho da escolha dos livros. Então, as escolhas do livro são bem particulares. A gente tem alguns livros que a gente trabalha no primeiro encontro, que é para servir de um quebra-gelo para anamnese, onde a gente vai conhecer esse paciente, vai saber quais são as queixas dele, quais são as suas necessidades. E a partir disso, as escolhas são feitas de acordo com o perfil e as necessidades desse paciente. Então, é uma escolha sempre única. A gente não tem um livro que a gente lê para todo mundo. É um livro escolhido para o que aquele paciente está passando. Nossa, Juliana, que interessante esse trabalho, né? Você pode dividir aqui conosco o que vocês já viveram de feedbacks, de repente até de parentes, ou dos próprios idosos mesmo, assim, que muito impulsionou ainda mais o projeto, aquele dia que você fala assim, nossa, valeu tudo, sabe? Compartilhe histórias aqui conosco. A gente tem várias histórias assim, que acabam nos emocionando, né? Fora os atendimentos individuais, a gente tem um grupo de apoio à família, que a gente faz às quartas-feiras à noite. Então, o que a gente mais ouve da família em específico é que eles se sentem mais seguros agora em saber que esse idoso está sendo acolhido, compartilhando, né, das pessoas, e esse que às vezes ele nem sabe lidar com o seu idoso, o idoso está tendo um momento para isso. Mas do idoso, a gente tem relatos, como eu te disse, eu me sentia sozinho e agora durante a semana eu tenho o livro como companhia. Eles se encontram em grupo também, então eles falam dessa importância da rede, de encontrar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Mas o mais dito por todos eles é poderem ser vistos e poderem falar. Uau. Eles têm um espaço em que eles podem reclamar sem medo, se foi essa vontade, falar sobre os medos, falar sobre a finitude, né? Porque quem está passando por uma doença importante acaba pensando com recorrência na morte. Sim. Então é um trabalho incrível. Meio que sem trava, né? Sem poder falar o que está sentindo ali. E na verdade Sim. É onde vocês querem chegar mesmo, né? É provocar e se sentir Sim. mesmo, realmente trazer o que está lá dentro, né? Como muitas vezes entrave, questão, enfim, né? Solidão, Sim. né? E é um momento, a gente sabe disso, né? Quando a gente passa por uma doença importante, a gente fica sempre com a ideia de que a gente precisa resolver coisas, né? Se acertar Fato. com pessoas, planejar o que vai ser do nosso futuro.
E às vezes isso não dá para ser falado com um familiar ou com um amigo, porque a escuta é diferente, né? É uma escuta técnica mesmo. Então, é um espaço para que eles possam transformar, redesenhar o novo espaço para a vida que vai nascer com esse tratamento, né? Exato. E Juliana, a gente falou no programa de hoje muito sobre planejamento e organização, né, na primeira parte. Como é que vocês também se organizam e fazem esse planejamento para as execuções e até um balanço das atividades desse ano de 2022 e já pensando em 2023? Foram várias perguntas em uma só, Ju. O planejamento do projeto é algo muito sério. A gente tem reuniões de equipe semanalmente, tanto as reuniões técnicas de planejamento das consultas, como as reuniões administrativas mesmo do projeto. A gente tem as parcerias que a gente vai fazendo com os hospitais, com os institutos para atender, e tem uma média aí de paciente para atender com qualidade por terapeutas. Mas a gente está sempre treinando, sempre trocando, para que esse trabalho seja sempre produtivo. E vocês já estão com o pé em 2023, em termos de planejar também o que vem por aí? Sim, esse projeto, ele é de julho a julho. Então isso ajuda, né? Até julho do ano que vem a gente já está com esse planejamento. Ótimo. Isso. Depois planejando 23, 24. Então ajuda, muito bem. Juliana, eu quero muito agradecer. Eu tenho um número aqui que é o 16 3421 6914, que é o telefone do Observatório, é isso, do livro, para mais informações e inscrições. Isso. Pode ser feito através dele também? Quem quiser participar, pode. Tanto como paciente, como voluntário, é só ligar nesse número. Maravilhoso. Então, repetindo, 16 3421 6914. Juliana, eu quero agradecer muito a sua participação no programa e parabéns por esse projeto tão lindo, agradeço. Viu? Volte mais sempre. Obrigada, Paty. Obrigada por tudo. Um beijo. Até já. Projeto. Com certeza. Gente, projeto lindo. Conheça mais e participe, viu? Tomates verdes fritos. É um projeto todo ancorado lá pelo Observatório do Livro. Aliás, muito bacana.